todos. Vamos dar início à reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Quero aqui, já de antemão, agradecer a presença dos vereadores Fabrício Machado, agradeço a presença do vereador Carlos Molina. Muito obrigado também pelo costumeiro auxílio aqui nos trabalhos da nossa comissão, pela servidora dessa casa, Débora Temes, muito obrigado. Agradeço também toda a equipe da comunicação que nos auxilia sempre. Muito obrigado também, Claudinha, sempre aqui nos servindo com tanto carinho. E para dar início aos trabalhos dessa reunião, eu quero solicitar a leitura da ata da última reunião pela servidora Débora, por gentileza. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 8ª reunião ordinária. Aos 3 dias do mês de junho de 2019, às 13 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, vereadores Renato Nascimento de Moraes e Carlos Eduardo Correia Molina. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação as atas das primeiras e segunda reuniões extraordinárias da comissão, as quais foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Após, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação os seguintes pareceres do relator da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.374, que institui e inclui no calendário de eventos e festas no município a Semana Municipal de Ações voltadas à Lei Maria da Penha e da outra providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade com as sugestões apresentadas pelo relator da comissão. Parecer do relator ao projeto de lei 4.375, que altera a nomenclatura do cargo de engenheiro para engenheiro civil e da outras providências de autoria do prefeito. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer do relator ao projeto de lei 4.376, que institui no município de Itajubá a campanha Março Amarelo de conscientização e enfrentamento à endometriose e da outras providências de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade com as sugestões apresentadas pelo relator da comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 3 de junho de 2019. Débora, muito obrigado. A ata está em discussão. Em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade dos presentes. Para dar continuidade nessa reunião, nós vamos apreciar o parecer ao projeto 4378, que dispõe sobre a coleta em domicílio de material para exames pelos laboratórios de análises clínicas e conveniados com o município e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado e eu quero solicitar a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.378. Inicialmente, é oportuno mencionar que a equação econômico-financeira do contrato administrativo é a relação de adequação entre o encargo suportado pelo particular e a remuneração paga pela administração, que será mantida durante toda a contratação. Assim, quando ocorrer qualquer alteração no equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, quer seja através da variação de índices inflacionários, quer seja pela ocorrência de fatos supervenientes, o mesmo deverá ser revisado. Vejamos a definição dada pelo autor José dos Santos Carvalho Filho. Equação econômico-financeira do contrato é a relação de adequação entre o objeto e o preço que deve estar presente ao momento em que se firma o ajuste. Cumpre informar que a proteção ao equilíbrio econômico-financeiro encontra amparo no princípio constitucional da isonomia, bem como no inciso 21 do artigo 37 da Constituição, sendo que a tutela do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos beneficia tanto a administração pública quanto o contratado. Desta forma, no período de duração de um contrato administrativo, existe a possibilidade que se rompa o equilíbrio econômico-financeiro que existia na época em que o ajuste foi celebrado e, se por algum fato ou motivo superveniente as obrigações para uma das partes se tornam onerosas, verifica-se uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro, nascendo para a parte o direito de modificação de suas cláusulas de forma que o equilíbrio perdido seja restaurado. Feitas tais considerações, é oportuno salientar que a única garantia que os laboratórios conveniados com o município de Itajubá é a de que, haja o que houver, a margem do lucro que tinha sido pactuada no início do contrato não poderá ser alterado, ou seja, os laboratórios têm a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, isto é, seu lucro deve ao menos ser proporcional com o objeto do contrato. Desta feita, o presente projeto de lei, ao impor a obrigatoriedade aos laboratórios conveniados com o município em disponibilizar a coleta de material para a realização de exames laboratoriais em domicílio, quando solicitado em pessoas idosas e ou com deficiência, afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a municipalidade e os laboratórios de análises clínicas.
Assim sendo, a presente proposição ofende o princípio da independência e harmonia entre os poderes, bem como o princípio da segurança jurídica dos contratos celebrados pelos laboratórios conveniados com municípios, sendo que, em observância desses princípios, acabará por acarretar prejuízos ao poder público municipal. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos de toda a legislação retroapontados, entendo que o presente projeto de lei viola o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados entre o Poder Executivo e os laboratórios de análises clínicas conveniados com o município de Itajubá, razão pela qual opino contrariamente ao prosseguimento do processo legislativo. Câmara Municipal de Itajubá, 13 de junho de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Débora, muito obrigado pela leitura. O parecer ao projeto 4378 está em discussão. O vereador Fabrício gostaria de fazer um comentário. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Molina. Boa tarde, nossa técnica legislativa, Débora. É outro projeto, né, de minha autoria que, no meu ponto de vista, seria importante, mas como tem um contrato e revendo o contrato da prestação de serviço com os laboratórios, não consta. Então, realmente vai ocorrer um desequilíbrio financeiro. Então, esse projeto eu vou indicar para o nosso secretário de Saúde para que, na revisão do contrato com os laboratórios, coloque essa cláusula, né, colocando isso no contrato e não colocando como projeto de lei. Obrigado. Muito boa a iniciativa, viu, vereador? Espero que seja possível mesmo, no meio da Secretaria de Saúde, um grande benefício para a população. Bom, então o parecer ainda em discussão. O parecer, então, ao projeto 4378 está em votação. Aqueles que forem favoráveis ao parecer da maneira que se encontra, permaneça como estão. O parecer ao projeto 4378-2019 está aprovado por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, vamos agora apreciar o parecer do projeto 4379, que dispõe sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, a estabelecimentos de saúde privados e dá outras providências. O projeto, também de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, eu gostaria de solicitar a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.379. Inicialmente, é oportuno mencionar que, por um equívoco de digitação, consta na presente proposição que o significado da sigla SAMU é Serviço de Atendimento Médico de Urgência, sendo que o significado correto é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Com esteio no artigo 241 da Constituição, foi sancionada a Lei 11.107, a qual regulou o referido preceito constitucional e estabeleceu normas para a contratação e ou constituição de pessoa jurídica, denominado consórcio público, que é definido como pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Em face do exposto acima, depreende-se que o consórcio público consiste em um contrato firmado entre diversos entes públicos, com o objetivo de atingir interesses comuns referentes à gestão associada de serviços públicos por meio da conjugação de recursos de cada um dos consorciados para o desenvolvimento de ações em conjunto. Tocante aos requisitos formais para a formação do consórcio, este dar-se-á a partir de prévia subscrição de protocolo de intenções, que é uma espécie de contrato preliminar, pelo qual os partícipes definem as diretrizes da associação. No referido protocolo de intenções, deverá ainda constar as cláusulas necessárias descritas no artigo 4º da Lei 11.107, dentre elas, a cláusula que prevê a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público, bem como o número de votos para suas respectivas deliberações. Em conformidade com o artigo 3º do Decreto 6.017 e com o artigo 2º da Lei 11.107, são os entes da federação que determinam os objetivos dos consórcios públicos, os quais se destinam sempre à prestação de serviços públicos de interesse em comum e respeito aos limites constitucionais, esclarecendo que os consórcios públicos podem ter uma ou mais finalidades e os entes poderão se consorciar em relação a todas as finalidades ou somente em parte delas. Feitas tais considerações, cumpre esclarecer que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi instituído pelo Governo Federal por meio do Decreto 5.050,
2055 para atender os casos de urgência e emergência com a finalidade de melhorar o atendimento da população, sendo que as diretrizes para a implantação do serviço foram estabelecidas em 21 de maio de 2012 pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 1010. O município de Itajubá, para a prestação do serviço citado, aderiu ao protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro-Região do Sul de Minas, após a autorização legislativa através da Lei Municipal 3010. O CISUL iniciou suas atividades em 31 de janeiro de 2015, com sede administrativa e central de regulação situadas na cidade de Varginha, sendo considerado o maior consórcio de saúde do país em número de cidades atendidas, visto que abrange 152 municípios e atende uma população de mais de 2.600.000 pessoas. A presente proposição, ao prever a possibilidade que, nos atendimentos realizados pelo SAMU, os pacientes que tenham plano de saúde privado possam ser encaminhados aos estabelecimentos de saúde privado mais próximo, mediante solicitação do próprio atendido, quando em condições, ou de seu acompanhante responsável, interfere na autonomia do CISUL. Dessa forma, como o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro-Região do Sul de Minas possui personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e tem o escopo de atingir interesses comuns referentes à gestão associada de serviços públicos por meio da conjugação de recursos de cada um dos consorciados para o desenvolvimento de ações em conjuntos e em escala regional, o presente projeto de lei excede a competência atribuída pela Constituição Federal para que os municípios legislem sobre assuntos de interesse local e invade a competência do CISUL para deliberar sobre o objeto constante na presente proposição. Ademais, ainda que admitida a competência do município de Itajubá para dispor sobre a questão, a matéria, por estar na órbita da chamada reserva da administração, é de iniciativa do chefe do Executivo, visto que o artigo 48 da Lei Orgânica determina que são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre as atribuições dos órgãos da administração pública. As matérias sujeitas à iniciativa reservada ou exclusiva estão previstas em rol taxativo na Constituição Federal, nas Constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos de toda a legislação retroapontadas, entendo que o presente projeto de lei excede a competência atribuída pela Constituição para que os municípios legislem sobre assuntos de interesse local e invade a competência do CISUL para deliberar sobre o objeto constante na presente proposição, razão pela qual opino contrariamente ao prosseguimento do processo legislativo. Câmara Municipal de Itajubá, 13 de junho de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Débora, muito obrigado pela leitura. O parecer do projeto 4379 está em discussão. Vereador Fabrício. Obrigado novamente, senhor presidente. Eu pediria até que, Débora, se possível, chamar o doutor Gustavo, só para dar uma orientação, porque esse projeto eu acho de suma importância para, não só para a cidade de Itajubá, como todas que possui, né, o SAMU como referência. O que significa, teoricamente, esse projeto? É que pessoas que têm plano de saúde, pessoas que são atendidas pelo SAMU, elas podem ter a capacidade de, primeiro, não é nenhuma obrigatoriedade, fazer um pedido para o médico regulador, no caso que estará na ambulância do SAMU, para ser encaminhado ao hospital ou ao hospital de referência. Isso serve tanto para conveniados, também, do outro lado, até desafogar um pouco o nosso pronto-socorro, até devido às capacidades que temos hoje em dia, com temporariamente o fechamento do pronto-socorro da Santa Casa. Então, no projeto, aliás, no projeto do SAMU, todo quanto é paciente que é feito o chamado pelo SAMU é encaminhado ao hospital escola. Então, esse projeto nada mais é que a pessoa pode, com o direito de ser encaminhado ou para o pronto-socorro da Unimed, pronto-socorro do CEAM, de acordo com o seu plano de saúde. Isso eu vou dar um exemplo até básico. Um amigo meu, esses dias, fraturou a perna lá no Clube Itajubense, foi chamado SAMU, e o SAMU foi encaminhado para o Hospital Escola, que é o que manda no contrato. E lá no Hospital Escola aconteceu várias coisas que depois de tudo ele foi encaminhado ao hospital da Unimed, no qual foi feita a cirurgia pelo plano de saúde. E até conversando com
o diretor-geral do hospital, eu tinha colocado esse projeto porque tem muitas complicações de pessoas dando entrada pelo SAMU, aliás, pessoas dando entrada pelo SUS, e internamente quer transformar no plano de saúde e está acontecendo uma não deliberação. Então, nada mais só para falar, doutor Gustavo, eu estou colocando isso para vocês, que esse projeto já vem sendo aprovado em várias câmaras municipais. E todas as câmaras municipais, o parecer jurídico da Câmara realmente dá a inconstitucionalidade do projeto devido à barração das esferas. Então, eu só peço para os senhores dar uma analisada, juntamente com o Gustavo, para ver se pode até colocar um parecer. É um pedido, para ver se pode colocar um parecer que mostre que, para o lado municipal, esse projeto tem um grande ganho nesse ponto. Esse é um pedido, e todas essas câmaras, dou o exemplo da Câmara Municipal de Santos, que foi aprovado esse mesmo projeto, mesmo o parecer jurídico da Câmara dando desfavorável. Eu pediria até que o Gustavo falasse sobre isso, porque é um pedido meu. Eu sei também, se vocês falarem que não tem problema nenhum. Eu só acho que é um projeto de grande utilidade para o município. Boa tarde a todos. Fabrício, pelo que eu entendi, eu estou analisando o projeto aqui agora, tá? Teve o parecer jurídico contrário, tá? Justamente considerando que seria uma competência específica do Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISU aqui, tá? Extrapolando um pouco essa competência legislativa municipal, no caso aqui, do Poder Legislativo. Vossa Excelência colocou que em diversos municípios o mesmo parecer jurídico foi contrário e as comissões decidiram, mesmo assim foi aprovado em plenário, né? As comissões deram procedimento ao projeto. Aí o que acontece aqui, tá? Fica até difícil eu falar isso assim, de uma maneira muito tranquila, colocar, pelo parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vocês estão seguindo aqui do relator, o parecer está desfavorável, tá? Aí, quando as comissões mesmo, quando vocês estão trabalhando sobre isso daí, às vezes o próprio relator apresenta um parecer à parte, né? É isso que é realizado aqui. Próximo é o mesmo caso da Escola Sem Partido, o mesmo caso. Aí eu entendo que o procedimento seria mais ou menos o mesmo, tá? Teria que ser apresentado um parecer, Fabrício, tá? Um parecer relatando tudo isso, tá? Pela constitucionalidade, relatando tudo isso, não, desculpe. Argumentando pela constitucionalidade do projeto. Tá? E vocês votariam. Seria nesse sentido que eu vejo. A constitucionalidade do projeto seria só devido ao benefício para o município. Barraria nesse processo. Pelo que porque não é a inconstitucionalidade, são a transferência de poderes, a única coisa, não é? O que barra é por ser um consórcio interregional e não poderia ter uma lei municipal que poderia entrar nisso. Essa é a inconstitucionalidade do projeto. Deixa eu só reler para vocês aqui, tá? A conclusão, só para ficar bem claro. Ó. Diante do exposto, conforme os argumentos e toda legislação retroapontadas, entendo que o presente projeto de lei excede a competência atribuída à Constituição Federal para os que os municípios legislem sobre assuntos de interesse local. Então, o que ele está falando aqui, que na realidade não caberia ao município legislar sobre isso. Tá? E invade, salvo o melhor juízo, a competência do CISU para deliberar sobre o projeto constante na presente proposição. Então, o que ele está colocando aqui? 2 pontos sobre isso, 2 pontos novos. Assim, ó, que não seria competência do município legislar sobre isso, tá? E mesmo que fosse, seria a competência do CISU deliberar sobre isso, entendeu? Do consórcio.
Porque, na realidade, no consórcio, existe um estatuto, existe um documento em comum, onde todos que aderiram a esse estatuto, tá? Todos que aderiram a esse consórcio, eles seguem uma regra pré-estipulada para todos os entes interessados em aderir a esse consórcio. E ali estão as regras, como que serão encaminhados, tudo isso. Eu acho que, no caso do SAMU, ainda tem uma regra principal, tá? Porque, na realidade, ele está em todo o Estado. Aí tem que verificar isso daí, tá, o Fabrício, e os demais. E aí ele está colocando essas duas questões. Aí, além do município, teria que ter uma manifestação do CISU para colocar isso daqui. O que está no parecer aqui, tá? Se for o caso de confeccionar um parecer pela constitucionalidade, teria que fazer um outro parecer, e vocês teriam que nem esse parecer seria válido. Aí seriam nos mesmos moldes, tá? Do que aconteceu na escola sem partido. Mas, mesmo assim, tem que ter fundamento para tal. Tem que apresentar o fundamento. Pode falar, Molina, desculpa. Senhor presidente, com licença, boa tarde a todos. Eu entendi o seguinte, além de tudo, que foi o que o doutor Gustavo mencionou, para que o CISU encabeçasse uma mudança como essa, primeiro é o Poder Executivo nosso, que teria que acionar o CISU e convencer os outros integrantes do consórcio para que houvesse a mudança no estatuto. Assim, ao que parece, há uma dificuldade de um parecer diferente desse. Porém, Fabrício, vereador Fabrício, se, diante do seu pedido, né, de que a gente reavalie, para que possa ser feita uma reavaliação, a gente teria que retirar o projeto por hora, né, para levantar algum possível argumento favorável, né? Aí, o vereador não votaria o parecer nesse momento, retira, aí verifica se há argumentos favoráveis, né, que defendem a constitucionalidade do projeto. Havendo esses argumentos, a gente estuda novamente para apresentar um parecer em separado. Ou retirando esse, apresentando um único, ou, caso o relator se mantenha nessa posição e outro vereador tenha posição contrária, os dois seriam apresentados, né? Molina, aí não entraria nem a deliberação desse, ok? Só mais vocês tinham falado da competência administrativa em relação ao município, só colocar um outro aspecto aqui que está contido no parecer também. Ademais, ainda que admitir a competência do município de Itajubá para dispor sobre a questão, a matéria, por estar na órbita da chamada reserva da administração, é de iniciativa do chefe do Executivo, visto que o artigo 48 da Lei Orgânica determina que são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre as atribuições dos órgãos da administração pública. Foi essa outra questão que você tinha colocado, tá, Molina? Mas é claro, assim, só para a gente situar aqui. Aí seria, vocês não deliberariam sobre referente a esse parecer, tá? Aí existiria um estudo, o Fabrício, até para verificar quais foram os aspectos constitucionais levantados nos pareceres das comissões das outras cidades, igual a Vossa Excelência colocou aí vocês realizariam um estudo nisso aí. Okay. E, se fosse o caso, Molina, apresentar um voto em separado, aí vocês votariam entre esse do relator e um separado. Igual acontece nos demais processos, nos demais projetos aí. Eu vejo que seria a solução. Então, mediante isso, eu coloco para fazer um parecer e colocar para... Mas aí, no caso, eu vou ter que retirar o projeto? Não, são eles que decidem. Não. Eles não vão nem deliberar sobre isso, o nobre vereador. Ok. Não, então eu peço à comissão que não tem um tempo que eu vou fazer um parecer, né, para que vou buscar o parecer... buscar fundamentos jurídicos para comprovar a constitucionalidade do projeto. Bem, considerando, então, o pedido do vereador Fabrício, considerando a relevância do projeto, considerando tudo que foi deliberado aqui, então, eu não coloco o parecer em votação. Débora, então, a gente recolhe o projeto, não colocamos em votação e aguardamos um segundo momento após análise desse possível novo parecer aí pela comissão. Muito bem? Estão todos de acordo?
Ok? Muito bem. Renato, referente a esse projeto, eu vejo que a única solução no momento de vocês não deliberarem dele seria vocês não votarem Muito bem. e buscar subsídio jurídico aí, argumentos jurídicos, para num próximo momento vocês analisarem e votarem. Muito bem. Concordamos aqui por unanimidade por essa medida. Muito bem. Não havendo mais nada a tratar, agradeço sempre a proteção de Deus e a participação de todos. Desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado.